Então, assim, por exemplo, o lucro, ele não pode ser tratado como a sobra, não. Ele tem que ser, ele tem que ser procurado, ele tem que ser cativado pelo dono da oficina. Só que assim, eu friso muito bem isso. A questão da mudança de mentalidade ela é importante. Mas, por exemplo, quando você começa a falar de lucro, quando você começa a falar de dinheiro, é um negócio, por exemplo, que nem o fato de eu ter dito que tem que ser um alvo a ser buscado pelo dono da oficina o lucro. Então, assim, na cabeça da maioria das pessoas vai fazer o quê? Ah, mercenário. Ah, tipo, vai enganar, né? Vai fazer. Tem quem faça errado? Tem. Só que eu falo sempre, a entrega que você tem que passar para o cliente, ela tem que ser valorizada. Você tem que entregar, não é somente, por exemplo, por que que a Apple é o que é? Tipo assim, o aparelho dela é ruim, o aparelho é bom, né? Por que que custa o valor que custa? Então, assim, não é simplesmente. Agora, se você for analisar a empresa a Apple em si, ela vai buscar o lucro sempre, mas com uma entrega extraordinária. A oficina mecânica, ela tem que entender isso também. Você tem que perseguir o lucro, sim, mas você tem que dar uma entrega extraordinária para o seu cliente. Você tem que entender que o cliente é o centro da sua oficina. William, que interessante. Eu ouvi um negócio que agora há pouco eu saí para ir buscar um carro de um cliente, eu estava escutando um podcast. Eu aproveito todo o tempo livre para ocupar com alguma coisa. Então, o que que acontece? Eu estava escutando um podcast de um empresário e ele falou: muitos têm ainda uma grande crença do seguinte: é uma empresa familiar que existe há anos. Então, há anos a gente aplicou o mesmo método e sempre deu certo. Então, assim, ele vai querer aplicar o mesmo método agora e não está dando resultado. E ele vai ficar batendo naquela tecla do seguinte: se a vida inteira deu certo, vai ter que dar certo agora. Só que assim, se não abrir a mente, eliminar as crenças, o que, que vai acontecer? Vai dar ruim. Por quê? Porque o cliente mudou, questão de tecnologia, questão de uma série de fatores hoje mudou. Muito mais imposto, uma quantidade muito maior de veículos, né? Antigamente, se você for ver, era Volks, Fiat, GM, Ford, e aí quando iniciou alguns importados, hoje você vê a própria GM, a quantidade de veículos que tem, querendo ou não, sempre eles estão encerrando um ciclo e iniciando um outro. Tira um carro, né, de linha de produção e insere um outro. O outro que já vem com uma outra tecnologia. Mas aquelas peças do veículo anterior, do ciclo anterior, não pode deixar de ser produzida, mas tem que produzir as novas. Então, assim, é muita coisa que é necessário. Então, assim, o dono de oficina vai ter que desenvolver novas habilidades, novas técnicas, né? A gente está falando, e uma delas é justamente essa. Se não tiver o controle rigoroso dos números da oficina, não vai atingir o lucro, vai ter sérios problemas. Tem muitos donos de oficinas que está com a oficina cheia, mas não está sendo lucrativa, né? Não está sabendo cobrar da maneira correta. O que ele quer é o seguinte: ele não quer ficar parado. Ele acha que ele ali em movimento, né, mexendo nos carros, ele está ganhando dinheiro. E não é dessa forma. Quando está muito na parte técnica, não dá atenção para os números, não cobra direito e o resultado no final do mês é triste. Só mais um ponto, William, a questão da mentalidade e as crenças sobre dinheiro, né? Se você fala de perseguir o lucro, pode ser visto como um mercenário. Mas quando você faz Uhum. uma entrega e aí você obtém o resultado, né? Então, esse lance da questão do dinheiro, ele é fundamental a gente mudar a forma de pensar. Como que a gente vai fazer as coisas dentro da oficina? Como que a gente vai comprar um scanner melhor? Como que a gente vai atualizar esse scanner? Comprar uma ferramenta de fasagem, a toda hora que sai um carro novo, muda o sistema, você tem que comprar as ferramentas. Vai ser com dinheiro. E como que você vai conseguir o dinheiro? Você vai conseguir comprar se você obter lucro ou não. Porque se você fizer ali de qualquer jeito, né, pagar por pagar e tá tudo certo, você não vai conseguir investir. Um outro ponto acerca da crença, da questão
financeira, William. Olha só que bacana. Tem que entender que a empresa ela precisa dar esse lucro e tem que tirar isso da cabeça. E entender que o lucro é algo extremamente positivo, porque é aí onde vai ter realização de sonhos, investimento e tudo mais. Vale ressaltar, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Não trazendo para o lado da religião, mas a Bíblia ela tem 3.200 versículos que fala sobre dinheiro ou finanças, e sobre amor, ela tem por volta de 800. Será que Deus não quer ensinar alguma coisa muito importante para nós acerca disso? E para dono de empresa, né? Por que o povo do judeu é tão próspero? Talvez fizeram uma melhor interpretação. Eu acho que ele entendeu o que é uma vida próspera com Deus, não só na parte espiritual, mas vivendo nessa terra também. Tem um melhor dessa terra para que a gente possa desfrutar. Não fazendo coisa errada, não agindo da maneira incorreta, mas se você souber fazer o que é necessário fazer, você vai desfrutar e vai desfrutar muito bem disso.